O Espírito Santo na vida de Jesus. Acho que a gente não precisa pegar muitas passagens na Bíblia, nem recordar muita coisa para saber que o Espírito Santo era presente na vida de Jesus de forma assim muito evidente. Ele curava, ele andava sobre as águas, ele ressuscitava mortos, e ele era um indivíduo que veio como um ser humano normal, de carne e osso, como todo mundo. E por que ele fazia tudo isso? Porque o Espírito Santo habitava nele, ele era cheio do Espírito Santo. E quando ele foi embora, ele falou: eu vou, mas vou enviar o Paracleto, o Consolador, aquele que vai produzir em vocês capacidade de fazer coisas infinitamente maiores e melhores do que as que eu fiz, que é uma tarefa e tanto, né? Se você pega os 3 anos de ministério de Jesus e querer fazer coisas mais maravilhosas do que o que ele fez, é uma coisa e tanto. Mas está na palavra, é uma promessa. E quando ele deu essa palavra aí de que vocês estariam cheios do Espírito e fariam coisas assim avassaladoras, ele não falou só para aquela turminha que estava ali vendo ele subir. Eram os apóstolos e alguns dos 70. Ele falou que era para todo mundo. Alguém aqui faz parte do todo mundo? Então, é para mim e é para você. Sintam-se poderosos. Vocês perceberam por que o diabo tem medo da gente? A gente não precisa ter medo dele, não. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E esse tal de Espírito Santo, ele habita onde? Habita dentro daquele que entregou seu coração para Jesus. Aquele que é filho de Deus, batizado nas águas e tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você se encontra nessa condição, hoje nós vamos conversar um pouco mais profundamente para você entender realmente quem você é, qual o seu destino, qual a sua missão, qual o poder que o Espírito Santo lhe concedeu. Próximo. Então, Jesus viveu na plenitude do Espírito, é isso que nós estamos falando até agora. Essa é a assertiva, né? Sedes meus imitadores. Portanto, devemos ser cheios do Espírito Santo também e ter as mesmas experiências. Tem experiências de Cristo assim das mais empolgantes, né? Quem já tem alguns anos aí de vida cristã já teve experiência de ouvir a voz do Senhor, sentir a presença do Senhor, ver anjos, ver curas, ver milagres, receber direção profissional, direção pessoal. Eu nunca vi ninguém ressuscitar, mas já vi uma pessoa que me mostrou o atestado de óbito dela uma vez lá em Caldas Novas. Então, eu nunca vi ressuscitar, mas eu acredito que ele estava comigo e mostrou o atestado de óbito. Eu já morri e Jesus me ressuscitou. Foi glória a Deus, irmão. E estava escrito o nome dele lá, não era falsificado, não. Então, já vi de tudo, e eu acredito que a gente pode fazer coisas tão maravilhosas quanto. Então, vamos continuar. Próximo. Afinal, qual que é essa experiência aí que ele estava falando? Para a gente experimentar, ter essa experiência. Não se embriagueis com vinho, pois faz com que vocês percam o controle. Grava essa palavrinha, controle. Em vez disso, mantenham-se enchendo-se com o Espírito. Efésios 5,18. Esse é o pressuposto do encher-se do Espírito. É daí que vem a toda a orientação de encher-se do Espírito. Ele fala, para não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito. Na realidade, ele deu uma dica. Ele falou, olha, quando você está cheio de Espírito, é mais ou menos quando você toma um pileque, quando você toma um vinho. Aqui só tem cristão, acho que ninguém bebe, mas metade já veio do mundo.
Então, eu tenho certeza que vocês já tomaram um pileque, um porre alguma vez. Só a Regina que riu, só nós, Regina, que bebemos. Ninguém nunca bebeu. Mas tudo bem. A experiência é essa. Mas qual que é Vê o próximo. Então, você está cheio do Espírito, significa estar sob a influência do Espírito. Todas as suas faculdades, o que são faculdades? São determinados comportamentos. Eu pus lá, entre aspas, esses compartimentos aí da sua vida. Você é uma pessoa mais reservada, tem aí os seus relacionamentos, mas você mantém uma certa distância, uma distância de segurança onde as pessoas não podem ter acesso aí nas suas intimidades. Quando você se embriaga, você começa a tirar essas camadas de proteção e fica mais exposto, mais facultativo aí de ser abordado pelas pessoas. Aquela pessoa que é mais carrancuda, mais fechadinha, toma um pilequinho e já começa a ficar risonha, fica mais alegrinha, vai mudando o comportamento e facilita o relacionamento com as pessoas, né? Todas as suas faculdades estão impregnadas pelo Espírito. Só que, em vez de ser pelo vinho, quando você está cheio do Espírito, isso está impregnado pelo Espírito. E aí nós vamos ver qual que é a diferença final. A manifestação externa é a mesma, mas a interna é diferente. A mãe de Samuel, por exemplo, eu peguei esse exemplo aí que não tem na apostila, mas é um exemplo clássico aí. Ela estava lá querendo ter um filho, subiu até o templo e foi lá e começou a orar, e de repente ela começou a ficar meio diferente da turma. Era de manhã cedo e o pessoal só via a boca dela mexendo. Porquanto Ana, no seu coração, falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli, que era o sacerdote, a teve por embriagada, e disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho, quer dizer, para de beber. Na realidade, ela estava cheia do Espírito, se manifestando, conversando, se derramando na presença de Deus e cheia do Espírito Santo. E essa manifestação é tão semelhante que o próprio sacerdote que estava ali falou, meu filho, para de beber, não é? Dessa hora da manhã já está de fogo, o que é isso? Que vergonha. E, na realidade, era o Espírito Santo. Então, essas manifestações externas são muito parecidas. Vê o próximo. Já está lá. Vamos ver, então, o que não é estar cheio do Espírito. Não é ter uma experiência emocional. Você não é uma coisa assim de ficar mais alegre, mais triste, gostar ou não gostar. E não é a intensidade das nossas emoções que atesta a presença do Espírito em nossas vidas. A gente, assim, os evangélicos têm mania de classificar, né, por placa, aquela igreja é avivada, aquela não é avivada, essa daqui pega fogo, aquela lá não pega fogo. Isso não quer dizer que num lugar tem mais Espírito ou tem menos Espírito. O Espírito Santo de Deus é um só. E se ele está aqui, está lá, se ele se manifesta aqui, se manifesta lá, e é a mesma coisa. Outra coisa assim, isso é uma experiência pessoal minha, não estou criticando ninguém. O pessoal acha que o Espírito Santo é surdo, ou que o espírito demoníaco, que os espíritos, de uma forma toda, são surdos. Não sei se vocês já viram alguém expulsar demônio de uma pessoa. Eu tenho a impressão que o espírito é surdo, porque pelo tanto que o pessoal grita, sai, sai, sai! E o bicho está lá, e quanto mais grita, mais está lá. Quando alguém tem autoridade e está cheio de espírito, ele não precisa falar, sai, sai, sai. Ele fala, sai. Ele sai. Ele não é surdo. Aliás, tem um livro da Rebecca Brown, que é uma das grandes defensoras aí da coisa. Ela fala assim, se você tiver em alguma luta espiritual, você pode
chegar num determinado lugar, se você não quiser espantar ninguém, você simplesmente fala para os demônios, sai em nome de Jesus. Bem baixinho, e eles vão sair. Está lá a experiência pessoal dela, que ela entrava lá no CTI, estava cheio de demônio, e ela falava, sai em nome de Jesus, porque eu estou aqui. Onde colocar a planta dos teus pés, te darei possessão. Ela tomava posse e falava, sai daqui. Saía, sem gritar, sem fazer escândalo, porque estava no meio público. A própria palavra fala para a gente não escandalizar os outros. Se você fica gritando, pior ainda. Mas tem gente que, quando se enche do Espírito, fica pulando, fica alegre, chora, uns grita. Teve uma vez um pregador que veio de fora aqui, ele derramou o Espírito sobre todo mundo, e teve um colega que ficou correndo aqui dentro. O culto durou 2 horas, ele ficou 2 horas correndo. E quando a gente está meio fora de forma, depois de uns 15 minutos, a gente já fica transpirando. Agora imagina um senhor já meio de idade, correndo 2 horas, aí ele vinha assim, né, pingando o Espírito, e te abraçava. Era um Espírito para todo mundo, né? Aí é muita manifestação do Espírito para pouca carne. Então, eu tinha que espalhar com os outros. Então, tem todas uma face, desde gente que fica quietinha no canto, sentada, chorando, tal coisa, e aquele que sai pulando, gritando. O Espírito é o mesmo, a manifestação é a mesma, mas cada um tem um objetivo, né? Deus chama cada um segundo o seu propósito. Então, não cabe a gente ficar falando que se o cara está mais alegre, ele está mais espiritual. Se ele está mais triste, ele está menos espiritual. Não, está na presença de Deus, ponto final. Tá? Não é só para pessoas especiais, é aquilo que eu falei. Enchei-vos do Espírito é para todo filho de Deus. Não se deve imaginar o que pode acontecer, mas provar. Aí é que é a situação. Como muita gente fica escandalizado, né, quando tem alguém que se manifesta no Espírito e começa a falar de balachita, e o pessoal fica assustado, fala, eu não vou entrar nesse negócio de espírito, não, que eu não gosto de balachita e não quero nem saber disso. Então, fica todo mundo meio preocupado com isso. Isso escandaliza. E aí o cara fala, se eu me encher do Espírito, eu vou começar a falar esse negócio de balachita, vai ficar todo mundo preocupado comigo, então é melhor eu não entrar. Então, a ideia é não ficar pensando no que vai acontecer. Como eu disse, tem gente que fica quietinho, tem gente que fica correndo. Mas provar. Provar do Espírito é igual provar de vinho. Não tem aqueles caras que são especialistas em provar vinho? Você é um especialista em provar o Espírito. O Espírito de Deus vai produzir em você o que Ele quiser. É aquele falando, eis-me aqui, Senhor. Daí, né, se é pouca carne para muito espírito, problema seu. O próximo. Bom, esse pedacinho aí de Efésios 5:18, está num tempo que a gente chama de imperativo. Né? Imperativo é uma ordem, uma determinação, não é uma condicional. Você faz se você quiser, faz quando quiser, talvez você faça ou não. Ele está falando, é para fazer, é o imperativo, é uma ordem. Então, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí vem o contraste lá entre vinho e Espírito. Um é a influência do vinho, que tira o teu controle, e outro é o controle. Quando você está sob o controle do Espírito Santo, você sabe exatamente o que você está fazendo, por que você está fazendo, como você está fazendo. Você pode estar alegre, pode estar chupando balachita, mas você sabe o que você está fazendo. Tem um propósito aquilo tudo. Ninguém ora em línguas simplesmente porque ora em línguas. Você ora em línguas porque você está querendo alcançar o coração de Deus, ou você entende línguas porque aquilo é uma mensagem de Deus, ou você tem visões, ou você tem profecias, mas isso tudo tem um propósito. Né? É aquilo que eu falei de comportamento e emoções alteradas. E quando o cara
toma um vinhozinho, primeira coisa é que ele é tímido, fica alegre. Ele não dá risada, começa a dar risada. Qualquer piada sem graça, ele dá risada. Vocês já viram bêbado contando piada? Ele começa a rir antes de contar a piada, porque ele acha graça de tudo. E até aquelas piadas mais sem graça, o pessoal acha graça, porque as emoções dele estão alteradas. E as decisões que ele toma a respeito dessas situações que ele se envolve é um perigo. Por isso que é aquela campanha lá de não dirija quando beba, porque quando você está dirigindo, você tem que tomar decisões. E se você está alcoolizado, você toma decisões erradas e acaba produzindo acidente. Então, fica alterado a forma de pensar, a forma de sentir e, principalmente, a forma de decidir. Esse aí é o versículo 18 lá, não se embriagueis com vinho. Mas tem todo um contexto desse pedaço de Efésios aí, que, passa o próximo, aí, que começa lá no 15 e vai até o 21. Então, ele começa no primeiro lá. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Pode passar o próximo. Esses dois versículos estão aqui. Aquela questão do vinho é a manifestação negativa da perda de controle. Mas aqui, quando você se enche do Espírito, é a manifestação positiva do que tem dentro de você. Então, esses dois primeiros versículos dizem respeito àquela manifestação de Pentecostes. Então, o Espírito veio e desceu sobre todo mundo, eles falaram em língua, e logo depois Paulo faz uma carta para Efésios contando essa história aí e ressaltando algumas situações. Então, a primeira virtude de estudo é a sabedoria, que está no versículo 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E o que a gente tem que fazer para viver como sábio? Afinal de contas, o que tem para se viver como sábio? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que o autor de Efésios está falando aí? Ele falou, olha, oportunidade não é um negócio que tem todo dia. Né? Oportunidade é oportunidade, ela aparece de vez em quando, por isso que é oportunidade. Mas o que você vai ter no teu dia a dia? Dias maus. Você vai trabalhar, e no outro dia trabalhar de novo, no outro dia trabalhar de novo, e de vez em quando vai aparecer uma oportunidade. E ele fala que quem sabe reconhecer e aproveitar essa oportunidade é sábio. Agora, para ser sábio, você tem que estar cheio do Espírito. Então, se você quer aproveitar as boas oportunidades da vida, encha-se do Espírito. Eu queria ser próspero. Próspero, todo mundo quer ser próspero financeiramente. Vai ter oportunidades de negócio? Vai. O Espírito, Deus quer que você seja próspero financeiramente? Também. Então, fique atento. Se encha do Espírito, ele vai te dar direção de emprego, direção de formação, direção de negócios, do que comprar, do que vender, quando comprar, quando vender. Tem imobiliária, isso aqui vai ser um bom negócio, isso aqui não vai ser bom negócio. É o quinto, sexto, sei lá quantos sentidos, mas isso é espírito, todo mundo tem. Tem quem é filho de Deus e acompanha o Senhor. Então, quer ser sábio? Enche do Espírito. Próximo. Os tímidos discípulos lá também tinham outra coisa, o entendimento da vontade de Deus. Você vai ser sábio quando você faz a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é clássica, né? Mas também está aí. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor ela não é escancarada, assim, né? O mundo, os dias maus, o mundo mau, vai sempre querer colocar para a gente uma vontade diferente. E você tem que saber se aquilo é vontade de Deus ou se é só uma imposição
do dia a dia. Tem lugar que só aceita a pessoa com o cabelo comprido, tem lugar que só aceita a mulher que não usa brinco, tem lugar que os homens sentam de um lado, as mulheres sentam do outro. Isso tudo é manifestação do homem. Mas existem vontades específicas de Deus. E essas vontades específicas de Deus você não vai achar dentro dessas normativas, desses comportamentos, desses juízos humanos. Você vai achar quando você se encher do Espírito e o Espírito falar no teu coração. Não estou criticando quem tem cabelo comprido. Mas o que fala na Bíblia é assim: se você tem cabelo comprido, que isso seja cabelo comprido para agradar ao Senhor. Não para que você se ache superior àquele que não tem o cabelo comprido. Se você usa brinco, mas não para chamar a atenção dos homens, mas para agradar ao Senhor. Se você é homem, só anda de terno porque você quer agradar ao Senhor, ótimo. Mas se você é homem e só quer andar de terno para esnobar com seu colega que não anda de terno, ponto negativo. Manifestação do Espírito é quando você faz a vontade de Deus. Saber qual é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E agradável não é só para você, é para todas aquelas pessoas que estão dentro do teu círculo de relacionamento. Que seja bom para todos, né? Segundo a vontade de Deus. Próximo. Adoração ao Senhor. O 18 era aquele que era do vinho, agora pulou para o 19. Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Louvando de coração é a palavrinha-chave aí. Coração quer dizer a emoção, a parte mais profunda, mais interna, aquela com que você consegue se relacionar com Deus sem máscaras, sem medos, sem impedimentos, sem vergonha no bom sentido, né? De estar desimpedido, né? É aquela história do cara que toma o vinhozinho lá e fica todo soltinho. Você tem que chegar na presença do Senhor todo soltinho. Não precisa ficar lá travadão, tal. Isso aí é difícil também, né? Aí tem que você fica querendo saber se os outros estão olhando, não estão olhando, mas respeitar isso. Às vezes a gente, na hora do culto, apaga um pouco a luz aqui, diminui a luz, exatamente para as pessoas poderem se soltar mais, né? Ficar mais tranquilo e não ter receio de se entregar na presença de Deus. Volta e meia você vê um chorando, um agachado, um ali meio com a carinha triste, outro pensando. E aí não é incomum você ver, tá um chorando ali, tá tá chorando, deve estar com problema, tadinho. Deixa Deus agir, né? Deixa Deus agir. A gente é muito preconceituoso, a gente tem que parar com esses preconceitos aí. Tinha uma parte de um curso que nós fizemos aí que faz um retrato assim meio satírico do que a gente pensa. Se você trouxer um visitante para entrar na igreja aqui, você tem que avisar ele de tudo que ele vai encontrar, né? E o cara chega na porta, o pessoal já vem chamando ele de irmão. Ele já fala: ui, será que meu pai andou fazendo alguma coisa? Acabou de entrar, ele senta ali, e fala: que o sangue de Jesus te cubra. Ele fala: meu Deus, vão jogar sangue em mim agora, que eu estou na lasca. Dali a pouco chega um chupando bala chita do lado dele, fala: isso é de outro país, o que está acontecendo? Aí o outro começa a chorar, um cai no chão, não vai ter jeito. Vocês pensam que é brincadeira? Eu tinha um colega meu, médico, estava passando por uns problemas, eu trouxe ele ele veio comigo 2, 3 vezes. Acho que na 4ª vez que ele veio aqui na oração dos homens de quarta-feira de manhã, aí o pastor resolveu fazer uma roda assim enorme, todo mundo orar. Mas foi fazer a roda, alguém caiu no chão e começou a rodar que nem lagartixa, para lá e para cá. E todo mundo de olho fechado, fazendo de conta que não tinha acontecido nada. E o colega com o olho aberto, todo fechado assim, e no meio de lado, o que está acontecendo? Ninguém vai socorrer.
Depois você tem que, vem cá, deixa eu te explicar o que aconteceu. E que, por mais que você fale, ninguém entende, porque as coisas do Espírito para o mundo são loucura. Então, tem que... Se para a gente aqui já causa certo desconforto, imagine para quem é estranho. Mas o que o Senhor pede para a gente? Para não ficar olhando. Se o seu Espírito está se manifestando, deixa ele se manifestar. Cada um tem a sua forma de absorver Deus, né? E louvar de coração. Amém? O próximo. Gratidão. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de Jesus. Gente, isso é muito importante mesmo. Tem um colega nosso, que é lá de São Paulo, e ele se auto-intitula ateu. Mas ele gosta da gente, ele veio passar uns 15 dias, 3 semanas lá em casa. E todo dia que ele chegava lá em casa, na hora do almoço, vamos orar. Bom, ele já estava com o garfo, vamos orar, ele baixava o garfo, vamos orar. A gente orava, tal coisa, aí acabava, ele batia. Chegava na hora da janta, a mesma coisa. Aí passou uns 2, 3, 4 dias, ele já sabia que tinha que orar antes de comer. Então, ele sentava lá, ficava assim, né, segurando a mão, tal, mas segurava. Aí eu falei, João, você já está até acostumando com esse negócio de orar. Ele falou, estou mesmo, já estou indo. Então, você presta atenção que a partir de amanhã você que ora. Ele falou, não, mas eu nem sei, eu não consigo. Já começou a gaguejar, né? Falou, como é que eu vou orar? Mas ele ia ficar 3 semanas, né, que ia ficar lá em casa. Vai de todo dia orando, e dando graças. Ele pegou o espírito do negócio, que era dar graças. Aí chegou no último dia, falei, João, ou é hoje ou é nunca mais, você tem que orar. E ele orou, e deu graças e tal coisa, e foi... E dizendo que é ateu. Mas eu falei, eu gostei desse negócio. É bom, viu? É bom, eu gostei disso. A Rosana saía com ele para passear Fala, João, você está sem fazer nada, vem comigo que nós temos que resolver um monte de coisa. Aí ia no shopping. Shopping de sábado, 3 horas da tarde. Tem fila para entrar, fila para sair e lugar nenhum para estacionar. A hora que ele estava no carro, ela falava, Senhor Jesus, me arruma um lugar, pelo amor de Deus, eu tenho pouco tempo e muita coisa para fazer. Ela acabava de orar, alguém saía. Ela entrava, ele, esse negócio dá certo, hein? Funciona, graças, obrigado, Senhor, graças. E dá-lhe graça. E isso vai criando uma manifestação do Espírito que chama a atenção do mundo. Fala, por que esses caras conseguem as coisas assim? Só porque dá graça? Não, é porque isso tem poder, essas coisas. Né? E é exatamente o versículo 20, dando graças constantemente. De manhã, na hora que levanta, na hora do almoço, da janta, antes de dormir. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, foi muito bom. Obrigado por tudo que aconteceu. Tropecei, arranquei minha unha, mas foi por glória a Deus e tudo bem. E vai assim, pelas coisas boas e pelas coisas ruins também. Próximo. E submissão recíproca, né? É aquela coisa que a gente estava falando aí de você não querer esnobar um ao outro. Se você é do seu jeito, o outro é do outro jeito, cada um foi feito de um jeito diferente, ninguém é igual ao outro e cada um tem um propósito. Todos são merecedores da graça do Senhor, estão aqui vivos, alegres, contentes pela graça de Deus. Então você não é mais que o teu irmão não é mais que você. Sujeitai-vos uns aos outros. Se você tenta agradar teu irmão vai tentar te agradar. Se você tenta pisar na cabeça dele, ele vai tentar pisar na sua cabeça. Então, se você se sujeita, a vida fica mais tranquila. Então, é uma orientação de Paulo para que todo mundo viva bem e que as coisas fluam bem. Vamos próximo, senão fica muito... isso tudo, resumindo, isso tudo por temor do Senhor. Não medo, mas porque sabemos que o Senhor é bom. E fazendo o que é bom por Deus, nós vamos ter um lugar privilegiado no dia a dia. A nossa vida fica melhor. Próximo. Agora vamos conversar sério aqui. O imperativo do verbo lá do Efésios 5. É uma ordem. Não é opcional, é a vontade expressa de Deus.
sede cheios do Espírito. Não está falando, olha, vocês podem ser cheios do Espírito. Ele fala, vocês que são filhos de Deus, são cristãos, sede cheios do Espírito. Está condicionado a mais nada, nada menos do que a vontade de Deus expressa na palavra de Deus. Então, quando fala para você ser cheio do Espírito, e você não quer ser cheio do Espírito, ou não está cheio do Espírito, você está fazendo a vontade de Deus, ou está contra a vontade de Deus? Parece besteira, mas você está pecando. Se Deus fala para não roubar e você rouba, fica fácil de entender que é pecado. Mas o princípio é o mesmo. É tudo que vai contra a vontade de Deus. Se você rouba é porque alguma coisa lhe é agradável, lhe faz bem. Talvez você pegou um docinho na padaria porque era gostoso, o docinho ia ser bom para você. Ficar do jeito que você está, nessa vida morna, sem manifestação do Espírito, é confortável. Você está na tua zona de conforto, é bom para você. Mas isso é pecado. Então, se é pecado, qual que é o remédio para pecado? Arrependimento. E arrepender do quê? Especificamente do quê? Arrepender de ser dominado por outras coisas que não o Espírito. Você está sendo dominado pela sua emoção, pela vergonha de ser espiritual, de manifestar o Espírito, pela vergonha de ser taxado ou de ser criticado, ou pelo receio de virar um homem poderoso aí, que ergue a mão e todo mundo cai, porque o teu Espírito vai atuar violentamente através de você. Se você não está cheio do Espírito, você é um canal entupido. Você não é o único canal que Deus tem, mas é um canal entupido. E nós precisamos desentupir esse canal para que o Espírito flua, para que a gente possa ter manifestações sobrenaturais através da tua vida. E isso é uma ordem, não é uma opção. Aceitar o desafio de ser cheio do Espírito é que é a vontade de Deus. Próximo. Por exemplo, vamos entender isso aí de uma forma mais tranquila. O verbo, embora esteja no imperativo de ser uma ordem, ele está numa condição passiva. O que é essa condição passiva? É o exemplo que deu na apostila. Se eu chego para alguém e falo assim, ser amado, você tem que ser amado. Ser amado é alguma coisa que depende de você? Você tem que fazer algum esforço para ser amado? Não, é um verbo que você fica quieto e alguém te ama. É a mesma coisa, sede cheios do Espírito. Você não faz nada, você só fica quieto e o Espírito te enche. É o Espírito que age, não é você. Então, por que o Espírito não está agindo? Porque você não está ficando quieto, não está deixando ele agir. A questão é essa, é abrir a sua alma, o seu coração, para que o Espírito de Deus possa te encher e aí acontecer as manifestações. E é uma opção passiva, você não tem que fazer força, não tem que gritar, espernear, nada. É só ficar quieto na presença de Deus. Tá? A ideia é essa, de seja cheio e não de encha-se. Eu me deixo encher e não me oponho, é só não criticar. Próximo. Deus quer e deseja que todos sejam cheios do Espírito, por isso está na condição plural. Então é para toda pessoa que é filha de Deus. E aí eu incluí esses dois versículos aí que falam muito a respeito do Espírito. 1 Coríntios 2,14. Aceitar as coisas do Espírito. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Loucura é para quem é fora do mundo, né? As coisas de Deus é loucura para o mundo. Para quem é cristão não pode ser loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A igreja é uma entidade espiritual. E as manifestações espirituais é o fundamento da igreja. Então, se você está numa igreja, se você é cristão, acredite no Espírito,
fica quieto e deixa o Espírito tomar a tua vida. Não faça resistência, não fica pensando, esse negócio é loucura, esse negócio é loucura. Esse negócio não é loucura, é espiritual. Se fosse loucura, você estaria num hospício e não numa igreja. Aqui é igreja, é espiritual. Tá? Romanos 8:5. Mente voltada para as coisas do Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. É dinheiro, comida, ficar musculoso, ficar forte, ficar bonito, ficar cheiroso, isso é coisa da carne. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Se você é espiritual, se enche do Espírito e ele vai se manifestar na sua vida da forma mais tranquila que você puder. Só um pouquinho, mais um. Aqui é para a gente entender direitinho isso aí de uma vez por todas. Nós somos um ser triuno. Corpo, alma e espírito, ou carne, alma e espírito. A alma é aquela parte do nosso organismo que tem vontade, emoção, que é aquela coisa que o vinho atua lá e acaba dificultando a tua decisão, ou perturbando a sua decisão. A alma é que vai ser o carro-chefe das tuas emoções, que faz você pender para um lado ou para o outro. E a alma está ali, quietinha, e tem duas portinhas ligando ali a alma. O espírito e a carne. Então, quando a sua alma está inquieta lá, não tá, você está em casa, assim, sexta-feira à noite, não tem o que fazer, a alma está ali precisando de um carinho, precisando reconhecer que ela existe, aí ela fala para você, vai lá na geladeira, vai, come lá um pouquinho de sorvete. Aí você vai lá, pega um copinho de sorvete, toma um pouquinho de sorvete. Sorvete é gostoso, é docinho, gelado, tal, você toma, aí você volta para o sofá, senta lá, e a alma fala assim, foi bom, né? Foi. Que tal mais um? Aí ele fala, não, tomei já sorvete. Ué, mas você vai ficar fazendo o quê? Vai ficar aí olhando para a televisão olhando para você? Vai lá e toma um sorvete. Aí você fala, eu de novo? Eu de novo, estou sozinho, não tenho o que fazer. A Rosana saiu com as crianças, eu vou ter que ficar aqui esperando todo mundo. Aí você vai lá e toma mais um copinho de sorvete. Aí você fala, poxa, mas só sorvete? Podia misturar sucrilho com banana, sorvete, jogar um meleca por cima e fica bom. Então vamos lá, mais sorvete. Dali a pouco você já tomou uns 4 copos de sorvete, está até empanzinado e a alma continua inquieta. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque a carne, ela está querendo ajudar a tua alma a ficar quieta. Então ela vai ficando buscando coisa para você fazer. Vamos atrás de um cigarro. Vamos atrás de uma cervejinha, vamos atrás da pornografia. Vamos adulterar. Não, vamos para sorvete, vamos comer. Pizza. Isso tudo é para acalmar a ansiedade da alma. Vontade, emoção. Mas por que a alma está agitada? Porque ela não está recebendo da outra portinha, a portinha do espírito. Então, quando o espírito está carregado, ele vai lá e acalma a alma. Que o Espírito fornece à alma todas as suas necessidades. E esse Espírito do ser humano, estando em contato com o Espírito Santo de Deus, ele vai estar cheio de todas aquelas manifestações que nós falamos lá. Sabedoria, graça, bondade, alegria, e vai manifestar tudo que precisar. Então, se o Espírito carrega a alma com tudo que ela precisa, na hora que abre a porta da carne, a carne vai, vamos tomar sorvete? A alma fala, não preciso, estou satisfeita hoje. Mostra a outra portinha, olha lá, a carne atacando a alma. Volta agora, o espírito atacando a carne. Qual a portinha sua que está aberta hoje? A da carne, ansiando a tua alma, porque você está inquieto? Ou do espírito, dando tudo que a alma precisa para ela ficar quieta? E o teu espírito está cheio do Espírito Santo de Deus? Se ele está cheio do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter grandes manifestações.
Amém?